aparentemente o carro-chefe então é Brasil, né? Então você tem as ações no Brasil. Sim, acho que é natural, a gente tá aqui... Vantagem competitiva, né? Em termos de análise. O background também é esse, então a gente continua sendo um fundo de ações. E o Brasil dá para fazer alfa, né? Ainda, né? Apesar da indústria ter sofrido bastante aí no passado, alguns dados, né? Conseguiu. Nos últimos 4 anos, a Bolsa foi, até setembro, né, de 2023, a Bolsa, o Ibov foi 0%, 0,0, exatamente cravado, e o fundo do Kataguiri rendeu aí 73%. Esse é o total return, né? E aí a gente pode até passar pelas historinhas. Inclusive superando o CDI, né? Que é importante. Sim, do grande keniano CDI, que não cansa nunca, que é 49% aqui, né? Nesses últimos 4 anos. Boa. Acumulado. Até pegando o gancho dado, enfim, que a gente falou muito dessa questão de Brasil, como que você está vendo o cenário para Brasil, na verdade, como você está vendo hoje e como que você projeta isso para frente? É um cenário que se torna mais turbulento ou é um cenário que talvez tende a ficar um pouco mais tranquilo e, portanto, tem muita oportunidade também para você acabar surfando, enfim? Como que você está separando essas duas questões, assim? Tá, assim, vamos lá. Falando de oportunidade, talvez a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o juros americano, né? Porque... Na verdade, o grande problema que o mundo enfrentou foi esse juros sair do 0 para o 5. E aí, essa referência, custo de oportunidade, todos os ativos do mundo, né? Então, a gente viu um ajuste grande dos mercados, todos os ativos de risco. Acho que desde o meio de 21 para cá, né? Quando o mundo conheceu a inflação que a gente conhece tão bem, né? O lado bom dessa história é que eu acho que o ajuste já veio. Com inflação arrefecendo, os dados de atividade arrefecendo, consumo de petróleo, venda de casas. Um outro dado que a gente gosta de olhar é os operadores logísticos globais. Então, eles também estão passando guidance de que a atividade global está arrefecendo. Então, com todo esse contexto, a gente acha que os juros não vai subir mais desse patamar e em algum momento deve até cair, por mais que demore um pouquinho mais. Então, assim, o grande problema do mundo eu acho que está estancado. E aí, nesse cenário, o Brasil está um pouco à frente nesse ciclo de corte de juros, que acho que sempre ajuda ativos de risco. E a alocação está baixa, né? E o valuation parece bom. Assim, você olha assim, os múltiplos em geral, um desvio padrão abaixo da média histórica. Todo mundo, seja o investidor institucional, pessoa física, os fundos, tá meio que próximo do seu low histórico, em percentual alocado, né? Alocado. Então, também é um lado positivo. E por fim, assim, nossa caixinha que o investidor global olha, né? Mercados emergentes. A Rússia deixou de existir, né, no mundo. O BRICS virou sem o R, né? O C também está sendo evitado. A Índia talvez tenha sido o destaque, mas todo mundo já está bem over lá, né? E o Brasil ficou para trás. E aí, por exclusão, acaba sobrando o Brasil aí. E nesse contexto que a gente está um pouquinho na frente do ciclo e o agro, né? Foi um grande destaque dos últimos anos, é o que tem surpreendido o PIB para cima, né? Por mais que agora, talvez no curto prazo, pode ter os seus problemas. Essa é uma vantagem competitiva sustentável que sempre ajuda a puxar o PIB, né? E aí, nesse contexto, eu acho que é só a gente não explodir o lado fiscal. Que eu acho que o curto prazo até vai aguentar e quando a gente começar a olhar para o médio prazo ali, final desse governo, por outro lado, eu acho que talvez o mercado pode achar que não tem tanto downside para a próxima eleição, né? Então todo esse contexto eu acho que é positivo para ativo de risco, e ano que vem acho que vai ser um bom ano depois de vários anos ruins aí para o mercado, mas mesmo assim acho que o nosso trabalho aqui não é só ir atrás do beta, né? Que é o vento a favor do mercado ali, ou evitar esse beta negativo quando o vento estiver contra, né? A gente também
tem 11 anos de cota aí, gerando alfa, principalmente nos mercados difíceis, né? Não é só nesses últimos 3, 4 anos que nem o Nishio citou, mas olhar 2013, 14, 15, a gente conseguiu fazer o nosso fundo subir, mesmo com o mercado caindo, rodando negativo aí, sei lá, uns 30% no acumulado. Inclusive a gente pode falar sobre isso anos. nesses anos, qual foi o diferencial, né, dessa performance de alfa bem acima do mercado, né? Acho que só pegando os dados aqui, 2020, vocês geraram alfa. Alfa é o diferencial entre a performance do fundo e o Ibovespa, tá? Que era o benchmark deles, que é o benchmark deles. O alfa foi de 23% em 2020, 21 foi 29% de alfa, 22 foi um pouco abaixo, foi menos 1,4, e esse ano, até setembro, 7,7, né, de alfa. O que foi responsável, assim, por conseguir gerar esse alfa principalmente nesses anos consecutivos, assim? A gente pode falar um pouquinho da carteira de agora, mas seria interessante saber o racional e o que aconteceu em 2020 e 2021. Assim, eu provavelmente por estar em 2021 eu já vou esquecer de alguma coisa, mas assim, as grandes coisas que eu lembro primeiro 2020 a gente abriu o fundo último dia 19, né? Então, um mês depois, ou um mês e meio depois, o mundo estava acabando, né? 2020, né? Veio com a pandemia. Ali, o primeiro grande acerto ali do fundo foi ter achado que as airlines iam quebrar para a Covid não chegar onde chegou, né? Eu digo isso porque no final do ano de 19 a gente já via que a China tinha cortado os voos para Wuhan, o Japão também começou a cortar o voo no início de janeiro, né? Mas estava controlando as pessoas que chegavam da China, e ali foi o trigger para mim quando o Japão de fato cortou o voo para a China. Que em geral é sempre difícil você ser o primeiro, né, em qualquer coisa, mesmo fazer o stock picking é muito confortável para todo mundo estar onde todo mundo está, né? Acho que mas se ser o primeiro a fazer algum movimento, nunca vi ninguém ser demitido por errar com todo mundo, né? Agora é muito fácil ser a vidraça se só você tá lá, né? Mas o ponto é que quando o Japão cortou os voos, de fato foi talvez o trigger para pensar, pô, o negócio talvez é maior do que a gente está pensando aqui no Ocidente, né? E aí, como a vol do mundo estava muito barata, que nem tá agora de novo, aliás, deu para comprar put de airline, Gol, Azul. Eu lembro que a precificação não chegava a 20 de vols, né? Só para traduzir, assim, quanto menor a vol, mais barato você comprar o seguro, né? A put funciona como um seguro. Se o papel cair, você ganha dinheiro, né? Isso. E a premissa lá era que, assim, as airlines iam quebrar para a Covid para não chegar onde chegou, mas que eu nunca achei que a Covid ia chegar onde chegou. E também compramos antes 10% do fundo em dólar, como um hedge. Mas, de fato, a premissa era que a Covid não ia chegar onde chegou. Quando veio o carnaval, que explodiu e todo mundo percebeu que o negócio ia se espalhar. Foi o carnaval. Aí a gente comprou 80% do fundo em dólar também, que aí esse foi, de fato, como a gente conseguiu se proteger, porque ao longo desses quase 20 anos de mercado, que eu acabei percebendo foi que, assim, quando o problema é grande, em geral na bolsa você não consegue mais fazer nada, mas no mercado de juros e câmbios sempre tem um Banco Central, um Tesouro dando uma saída para suavizar o mercado. Por outro lado, quando o problema é aos poucos, que tem essa questão fiscal, o mercado de juros, em geral, responde antes do de ações. Então, até esse é um pouco do contexto que eu achava interessante olhar os três mercados para ver aonde o que cada mercado está precificando e o que pode ser o hedge do outro ativo, né? E logo no início funcionou super bem isso. Que a gente defendeu relativamente bem, assim, hoje dá para falar isso, na época a gente caiu 30%, mais ou menos, que parece muita coisa, mas esses dois heads ajudaram em quase 10 pontos percentuais do fundo, para um mercado que caiu 45, né? Então,
na hora que o mercado cai 45, você cai 30, você não acha que tá bem, mas é uma diferença grande, né? Porque você cai 50, depois você precisa subir 100 para voltar pro 0 a 0. Você cai 30, você precisa subir 50 para voltar pro 0 a 0. E acho que esse que tem sido um pouco do que a gente tem feito de bom, vai, assim. Um lado é defender bem nas quedas, então, se a gente olha os outros 2 grandes drawdowns que o mercado teve, né, desde que começou o fundo, o outro foi acho que a partir lá do meio de 21, né, com a alta dos juros americanos, também foi um momento onde o mercado caiu uns 15%, a gente subiu 2% nessa mesma janela, e o outro grande drawdown foi início de 21, que foi aquela segunda onda da Covid, Omicron, que pegou o Brasil, que também teve a demissão do Castelo Branco no meio, né? Mas como é que vocês fizeram para se proteger nessas duas então, quedas? na da Omicron com Castelo Branco foi... talvez a gente usou também de derivativos, mas foi um pouco diferente, né? Ali a gente comprou put de Petro, e o grande trigger para mim foi... Que é o sinal que eu acho que o mercado não precifica as coisas, né? Acho que sempre tem algum sinal que te dá o alerta. Foi quando a gente priorizou, eu digo Brasil, né? No início de 21, priorizou vacinação de caminhoneiro, quando o mundo priorizava vacinação de médico e enfermeiro. Então ali, assim, fora que todo dia saia no jornal, né? O Petrobras não pode fazer o reajuste do combustível, etc. Assim, o mercado ignorava, não precificava isso. Mas quando o Brasil começou a priorizar a vacinação de caminhoneiro, para mim ali foi o trigger para começar a comprar put de Petro, e de novo, assim, quando você compra o seguro sem todo mundo ver o problema, fica barato, né? Mas você desconfiava que o Castelo Branco ia ser demitido, alguma coisa assim desse gênero? Sim. O mundo priorizava a vacinação de médico e enfermeiro, a gente priorizou caminhoneiro. Pressão nos... Depois da greve dos caminhoneiros, nos né? custos, assim, né? E todo dia saía no jornal algum ruído, dia sim, dia não. Então a gente achou que estava barato comprar esse seguro. Então isso foi uma coisa, e nessa janela também, quando veio a Omicron, aí na parte longa a gente viu uma grande oportunidade, porque ali no final de 20 as commodities agrícolas começaram a reprecificar, né? Seja pela demanda forte do mundo inteiro, e também pela restrição de oferta, que teve quebra de safra, né? Aqui no Brasil. E o lado bom do agronegócio é que a gente é um player relevante, né? Então, acho que se você tiver meia dúzia de contato, um no Paraná, um no Rio Grande do Sul, meia dúzia ali no Centro-Oeste também, você começa a mapear mais ou menos o que está acontecendo. E lá deu para ver a quebra de safra. Então a gente vinha comprando, esse foi alguns bons investimentos. Lá em 2020 compramos SLC, Brasil Agro, depois a Kepler. Chegamos a ficar short na Rumo quando não tinha grão para transportar. O pessoal otimista com preço de combustível. SLC é bom quando o preço sobe muito, né? Quando você tem quebra de safra, tem menos produção. Outros, né? Dos outros. Em tese dos outros. E aí o lucro sobe. O lucro sobe bem, né? E ali as terras estavam se valorizando muito, os ativos estavam valorizando muito. E aí o que aconteceu em janeiro 20 também foi que, eu lembro que assim, na verdade, ao longo de 20, né? Corrigindo, a gente tinha um investimento em SLC, Brasil Agro, mas no final de 20, que, por exemplo, a saca do milho já tinha saído de R$30 a saca para R$80, a gente já tinha zerado a posição, achando que não tinha mais para o milho subir, a ação estava esticada. Para nossa surpresa, a saca do milho ainda saiu de 80 para R$110, naquele finalzinho de 20, início de 21. A gente achou que tinha perdido essa última pernada, e aí veio a Omicron, né? E todos os ativos caíram, principalmente alguns líquidos como a Brasil Agro, que também depois teve um follow-on, que gerou uma outra oportunidade, mas esse contexto fez com que esse ativo, assim, acho que caiu uns 30% do dia para a noite lá no início de 21, e na verdade o milho estava valendo mais, né? A gente viu
uma oportunidade de comprar um ativo que tinha uns 25, 30% de dividend yield naquele preço, e fizemos 10% do fundo naquela queda do início de 21 também. Então teve várias coisas que a gente foi acertando. Acho que quando você consegue gerar 25, 30% de alfa, praticamente tudo deu certo, assim, né? Legal.